Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia a todos. Estamos aqui hoje para o nosso culto dominical, agora no período da manhã. Então, transmitindo aos irmãos através deste vídeo, em virtude das restrições que nós temos para estar reunidos. Corremos aí um sério risco, principalmente as pessoas de mais idade que pertencem ao grupo de risco. E essa situação, para nós, ela é muito nova. O fato de não poder estar reunidos como igreja, porque isso representaria um risco às nossas vidas. Para nós isso é muito pontual, é algo apenas momentâneo, mas essa é a realidade de muitas pessoas ao redor do mundo. Nós temos aí missionários em vários países que têm vivido isso, o fato de não poder se reunir por uma questão de segurança às suas vidas. Claro que em outras situações, em outros países, como eu estou citando, não é muitas vezes por um motivo de uma doença, por causa de um vírus, mas sim por causa da perseguição religiosa que eles sofrem. E a nossa junta de missões mundiais tem missionários em mais de 80 países, e muitos deles vivem essa realidade, a realidade de não poder se reunir como igreja, de não poder professar publicamente a sua fé em Jesus, porque isso seria um risco à vida deles. Recentemente eu estava lendo alguns relatórios da Junta de Missões Mundiais que os missionários enviam dos campos missionários, e um deles me chamou muito a atenção, que foi um relatório onde o missionário explicava como tinha sido realizado o batismo. Aqui para nós normalmente é um momento de grande festa, um momento onde as pessoas que vão se batizar chamam seus amigos, chamam os familiares, para fazer parte desse momento. Mas nesse relatório o missionário contava que puderam participar do batismo apenas 5 pessoas. Ele, a sua esposa, os 2 jovens que iriam se batizar e a mãe de um deles. Isso foi feito de maneira secreta, num local muito restrito e praticamente em silêncio absoluto, porque qualquer barulho poderia chamar a atenção dos vizinhos e isso seria um risco à vida deles. Então essa é a realidade que muitos missionários e muitos cristãos têm vivido ao redor do mundo. O que nós estamos passando aqui por pouco tempo e de uma maneira tão pequena é algo mínimo, não podermos nos reunir se comparado ao que os nossos irmãos em Cristo têm vivido ao redor do mundo. Agora nós estamos podendo sentir como é triste ficar longe dos nossos irmãos e como faz falta aqueles momentos do domingo de manhã, onde nós estamos reunidos ali antes e depois do culto, conversando, se abraçando, como isso é bom. Mas infelizmente muitas pessoas ao redor do mundo, muitos cristãos, não têm esse privilégio que nós temos de estar reunidos como igreja. E é para levar o evangelho a locais como esses que nós fazemos missões e que nós apoiamos missões. Aqui no Jardim Ambiental nós temos o nosso PAN, onde apoiamos mensalmente 7 frentes missionárias, 2 delas em outros países, e esse compromisso nós temos todos os meses. E agora, no mês de março, nós ainda temos mais um compromisso para a honra e glória do Senhor, onde nós estamos fazendo a campanha de missões mundiais. O tema da campanha é Transformando o Mundo com a Alegria de Jesus. Nós não estamos aqui reunidos presencialmente no templo, mas nós continuamos com esta campanha. Nós continuamos fazendo, nos preocupando com missões e desejando apoiar a obra missionária. Então, se o irmão ainda não participou, o irmão ainda tem a oportunidade, esse final de semana nós vamos estar encerrando a campanha. Então, se o irmão deseja apoiar missões, ainda tem tempo, faça isso, participe conosco e ajude a transformar o mundo com a alegria de Jesus. Essa perseguição religiosa não é algo novo, não é apenas algo do nosso tempo. Isso já vem de milhares de anos, nós vemos os relatos bíblicos onde isso já acontecia. Temos, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 16, um trecho em que cita a prisão de Paulo e Silas, onde eles foram despidos, foram açoitados e então presos. E no versículo 25 nos diz assim: Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Como é interessante perceber que mesmo naquela situação, mesmo tendo sofrido uma punição ilegal
e além da punição ilegal, eles ainda foram amarrados aos troncos, né? Era algo que era utilizado só nos prisioneiros mais perigosos e para causar dor, né? A posição em que eram amarrados causava câimbras terríveis, e mesmo diante de tudo isso, dessa perseguição, daquilo que eles estavam passando, um momento terrível, ainda assim, eles conseguiram louvar e adorar ao Senhor, né? Estavam ali se alegrando no Senhor. Que exemplo maravilhoso é esse que o apóstolo Paulo nos dá, né? De se alegrar no Senhor mesmo nas piores situações possíveis. O apóstolo Paulo ele foi preso mais de uma vez e num desses momentos em que ele estava na prisão, ele escreveu a carta aos Filipenses. E essa carta é muito interessante porque apesar da situação em que ele estava, ainda assim o grande foco da carta é falar sobre a alegria, é exortar os irmãos a se alegrar. Em Filipenses, no capítulo 4, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. É esse o texto que a Junta de Missões Mundiais tem usado agora no ano de 2020 como versículo base da campanha deste ano. O foco desta campanha é falar sobre se alegrar no Senhor, né? E que também nós possamos levar esta alegria, ou como diz o tema da campanha, né? Transformar o mundo com a alegria de Jesus. Talvez nesse momento, se nós pensarmos nesta questão da alegria, possa parecer um pouco difícil em virtude do caos que nós temos vivido nas últimas semanas, em virtude desse vírus que tem se espalhado. Muitos têm chorado pela perda de alguém, muitos estão angustiados por não poderem sair de casa ou por não poderem estar com suas famílias, mas mesmo em meio a tudo isso, nós também podemos nos alegrar. Por favor, irmãos, não pensem que eu estou falando que nós não devemos nos importar com essa situação. Claro que devemos, a própria palavra nos exorta a chorar com os que choram, mas ainda assim, mesmo na pior das situações, nós podemos nos alegrar no Senhor. E o apóstolo Paulo deu um exemplo disso. A situação que ele estava na prisão, sendo torturado, e estava ainda recomendando que seus irmãos se alegrassem no Senhor. Talvez num momento como esse que nós temos vivido atualmente, seja difícil ver a alegria. Isso ocorre muitas vezes porque o que nos traz momentos bons de alegria são sempre coisas passageiras, né? Passeios, viagens, bens materiais, mas nós temos que nos lembrar que nós devemos sempre nos alegrar no Senhor, independente do que nós estejamos vivendo, qual seja a nossa situação. E o apóstolo Paulo entendia isso, e ele nos dá um exemplo muito bom disso, de conseguir se alegrar no Senhor, mesmo na pior das situações. Se nós analisarmos o exemplo do apóstolo Paulo, nós certamente seremos constrangidos, porque muitas vezes nós temos sido afetados por coisas pequenas. Esse tempo de isolamento social tem nos afetado, muitos têm estado angustiados, mas que esse seja um tempo de nós aproveitarmos ainda mais o nosso tempo com Deus, porque a maneira como nós analisamos uma situação muda completamente a maneira como nós vamos passar por ela. Então, por mais que uma situação seja difícil, se nossos olhos estiverem no Senhor, nós podemos nos alegrar. Podemos nos alegrar por vários motivos. A palavra nos traz diversos exemplos a respeito disso. Nós podemos, por exemplo, nos alegrar na salvação. O sangue de Cristo, ele verteu na cruz por nós, para nos salvar, para pagar pelo nosso pecado. E nada pode nos tirar essa alegria. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20, ele nos lembra que nós devemos nos alegrar, porque o nosso nome está escrito nos céus. Então, que nós possamos nos concentrar naquilo que realmente importa. A salvação, ela deve ser a nossa maior alegria. O profeta Abacuque disse no capítulo 3, a partir do versículo 17, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Então, mais uma vez, nós vemos aí a palavra nos ensinando
que independente do que esteja acontecendo, nós devemos nos alegrar no Senhor, e aqui ele especifica, nos alegrar no Deus da nossa salvação. Então o nosso anseio, ele deve ser pelo próprio Deus, por um relacionamento com Ele, não pelas coisas que às vezes Ele mesmo nos proporciona, mas sim devemos desejar cada vez mais um relacionamento íntimo com o Senhor. E essa deve ser a nossa alegria, nos alegrando no Senhor. Outro motivo pelo qual nós podemos nos alegrar no Senhor é por poder fazer parte da obra de Deus, fazer parte daquilo que Ele tem feito no mundo. É um privilégio poder participar ativamente do que Deus tem feito. Em Atos, capítulo 1, no versículo 8, diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então o Senhor nos diz que nós podemos ser testemunhas. Como isso é bom poder participar, ter o privilégio de poder anunciar o Evangelho. Talvez nesse momento você pense, mas estamos em isolamento, eu não posso sair, como eu vou fazer missões nesse momento? Mas nós vemos no exemplo do apóstolo Paulo ali acorrentado, preso, ele também estava dando o seu testemunho, louvando e adorando ao Senhor. E nós, neste momento, podemos nos unir aos missionários que estão no campo. Romanos, capítulo 15, versículo 30 diz: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. É isso que eu convido os irmãos a estarem fazendo, especialmente nesse momento de dificuldade que nós temos visto no mundo, de estarmos nos unindo aos campos missionários, nos unindo aos missionários através da oração. E vamos intensificar o nosso tempo com o Senhor em prol dos missionários que estão aí se dedicando a levar o Evangelho. Nós podemos também nos alegrar na esperança, de que Jesus voltará. Romanos, capítulo 12, versículo 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Essa esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que esperança maravilhosa é essa, meus irmãos? Como é bom saber que nós temos um Senhor que deu a sua vida por nós e que voltará para nos buscar. Independente do que a gente passe aqui, que nós possamos ter sempre em mente que a nossa cidadania, ela está nos céus, de onde nós esperamos ansiosamente um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto da campanha de missões mundiais, no versículo 5, diz: perto está o Senhor. Isso nos lembra que de fato Jesus está perto. Em breve Ele voltará. Ele é a nossa esperança. Nós podemos nos alegrar mesmo em meio ao caos. Que nós possamos então sempre viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Nós alcançamos a verdade, conhecemos a palavra, e que nós possamos então viver de acordo com esses ensinamentos, com tudo aquilo que a palavra nos proporciona, e viver aí sempre sabendo que a nossa cidadania é celestial, nos lembrar constantemente que podemos nos alegrar no Senhor. Nós temos esse privilégio de conhecer a palavra e nos alegrar no Senhor. Mas infelizmente muitas pessoas ao redor do mundo não têm esse privilégio que nós temos de conhecer o Evangelho. Em muitas regiões ainda a palavra não chegou, e é também por isso que nós como igreja apoiamos missões, fazemos missões, intercedemos pelos campos missionários. Eu reforço aos irmãos mais uma vez, nós estamos neste final de semana encerrando o período da campanha de missões mundiais, e que nós possamos, meus irmãos, participar desta campanha, ajudar a transformar o mundo com a alegria de Jesus. Nós já temos esta alegria e desejamos que tantas outras pessoas possam conhecer a palavra e vir a se alegrar no Senhor. Que em meio a esse tempo de crise que nós ainda temos vivido, os irmãos possam sempre se lembrar de se alegrar no Senhor e estar com os olhos voltados ao Pai. Gostaria de encerrar esta mensagem com o texto de 2 Coríntios 12, a partir do versículo 9, onde diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto,
Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, meus irmãos, desejo a todos que nós possamos nos alegrar no Senhor e ajudar para que tantas outras pessoas também conheçam o Evangelho e se alegrem no Senhor. Bom domingo a todos, Deus abençoe.